Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Bom, quinta-feira é dia de tirar dúvidas. E a pergunta de hoje é facinha. É muito fácil. A pergunta de hoje é: como saber a vontade de Deus para a minha vida? Essa pergunta surgiu durante um aconselhamento, onde eu falei exatamente sobre obedecer à vontade de Deus. E aí a pessoa falou: mas como saber o que é a vontade de Deus para minha vida? E aí depois do aconselhamento eu falei: posso usar a sua pergunta para fazer um devocional? Ela falou: pode. Então hoje vamos falar sobre isso. Irmãos, essa pergunta ela tem habitado o imaginário do povo cristão, especialmente nessa geração. Essa geração nossa, marcada pelo individualismo, marcada pelo pouco estudo da palavra de Deus, marcado pelo afastamento dos princípios e da ortodoxia que sempre marcaram a história da igreja. Então essa nossa geração, ela tem cada vez mais buscado em artifícios como esse para tentar encontrar ali o que seria a vontade de Deus. E, de fato, a Bíblia inclusive ordena a que todo crente ande de acordo com a vontade de Deus. O problema é descobrir qual é a vontade de Deus. E alguns vamos separar aqui a vontade permissiva com a vontade diretiva. E eu não vou entrar muito nesses detalhes. Alguns vão dizer da vontade global, geral, e a vontade pessoal. Vão criar pequenas opções ali, pequenos detalhes que acabam confundindo mais do que esclarecendo. Eu vou atuar aqui para tentar trazer um esclarecimento de duas formas. Primeiro, para falar dos artifícios questionáveis. Eu usei a palavra questionáveis porque não encontrei outra melhor. Então, os artifícios questionáveis que usamos para encontrar a vontade de Deus. E depois eu vou mostrar, de acordo com o texto bíblico, como de fato podemos encontrar a vontade de Deus. Você vai perceber que é muito mais fácil. Então, quais são os artifícios questionáveis que usamos para encontrar a vontade de Deus? O primeiro deles é a subjetividade. O que é isso? Pessoas que falam o seguinte: não, Deus me falou para fazer isso. Irmãos, essa é uma frase marcadamente subjetiva, porque nem você que está declarando essa frase, nem o seu interlocutor, a pessoa que está ouvindo isso, pode ter de fato certeza de que foi Deus que falou. Por quê? Porque você está partindo de um campo subjetivo. Aí alguém pode dizer: não, pastor, mas eu já conheço a voz de Deus. Ok, mas a voz de Deus em muitos casos se confunde com a sua própria voz. E nós sabemos que o coração do homem é enganoso. O seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Então, buscar a vontade de Deus na subjetividade, é engraçado que eu já tive a oportunidade de aconselhar alguém falando: mas Deus mandou fazer isso. Mas isso está contra a palavra de Deus. Então, como Deus pode mandar você fazer uma coisa que é contra a palavra dele? E às vezes contra em pequenos detalhes. Deus me mandou abandonar essa pessoa. Peraí, mas isso não está de acordo com o texto bíblico. O texto bíblico diz exatamente o contrário. Segunda forma questionável, artifício questionável, é o misticismo. Coisas como do tipo, se a porta estiver aberta, ou não, uma que é boa, lembrei que agora: pastor, se der tudo certo, mostra que Deus está na coisa. Se der errado, é que Deus não está na coisa. Isso é misticismo, do tipo assim também, esse também eu gosto bastante, Deus vai abrir essa porta. Se não abrir, Deus não quer. Então, a nuvem, assim, tem pessoas que usam nuvem e sinais, pedem sinais de Deus. Se acontecer isso, ou fala assim: não, olha só pra você ver que louco, pastor, eu estava orando sobre isso aí, alguém me disse. Irmãos, isso é misticismo. Ok, eu acredito no dom das pessoas, eu acredito que Deus pode usar sinais para falar conosco, mas esses sinais, eles têm que estar intimamente atrelados com a própria palavra dele. E o terceiro é o medo. Pessoas usam medo para dizer que Deus falou, para mostrar a vontade de Deus. O que é isso? Ele tem medo de errar, ele tem medo de sofrer, ele tem medo de tomar decisões erradas, e aí ele busca a vontade de Deus com medo de não sofrer ou com medo de tomar decisões erradas. Então são artifícios questionáveis que de fato não funcionam. Poderíamos incluir outros aqui, mas vamos ficar nesses três. Então, pastor,
Como descobrir a vontade de Deus? Irmãos, é mais fácil que você imagina. Primeiro, a vontade de Deus está na Bíblia. Então, basta você ler a Bíblia que você vai saber qual é a pessoa que você deve casar. A Bíblia vai mostrar qual é a vontade dele para o seu casamento. Vai mostrar qual é a vontade dele para a sua vida financeira. Vai mostrar qual é a vontade dele para a sua vida amorosa, para a sua vida sexual. Vai mostrar a vontade dele com relação à igreja. Né? Então, tudo que Deus vai falar de acordo com a sua vontade está na Bíblia. Ah, pastor, mas lá não fala se eu devo ou não devo mudar de igreja. Fala sim. Né? Ah, lá não fala como que eu devo administrar o meu dinheiro. Fala sim. Então a vontade de Deus está na Bíblia. Segunda forma é prestando contas a um cristão mais maduro. E aí se sujeitando a ouvir a verdade desse cristão. O que acontece muitas vezes é quando alguém mais maduro vai dar uma direção, né? Olha, isso aqui está errado do ponto de vista bíblico. Então aquela pessoa não aceita. Olha, isso aqui não está bom do ponto de vista bíblico. Então não faça isso porque Deus ordena o contrário. Mas a pessoa não quer. Então, a segunda forma, prestando contas a um cristão mais maduro. E em terceiro lugar, orando. Olha, pastor, mas orando não devia ser o primeiro? Não. Por quê? Você só ora quando a primeira opção não está clara, quando você de fato não consegue encontrar a vontade de Deus na Bíblia. Isso é muito difícil, porque a Bíblia vai cobrir uma parte grande das nossas vidas. Quando um cristão mais maduro não conseguiu te ajudar, aí você vai orar clamando por misericórdia, falando: Deus, a Bíblia não mostra para mim o que eu tenho que fazer. Então me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Né? E não só me direciona, mas também me ajuda nessa decisão. Mesmo que eu tome uma decisão errada, que o Senhor me dê graça, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Então a oração, ela acontece só depois que a palavra não foi clara, que um cristão mais maduro não conseguiu ajudar, aí vamos para a oração clamando por misericórdia, tá bom? Então é isso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Alguém fala assim, é interessante que eu comprei um carro esses dias, e alguém falou comigo assim: como o senhor soube que esse era o carro que o senhor devia comprar? Eu falei assim: bom, esse é o carro que eu devia comprar porque se eu comprasse um carro mais caro, ou que desse mais despesa, eu estaria errado contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para eu não me endividar além daquilo que eu tenho condições de pagar. A ninguém deveis nada a não ser o amor. Né? Então, o passo é dado de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos.